Estou feliz, quero declarar que estou feliz pela tua presença aqui, pela presença de todos que foram convidados para essa festa. Aos domingos nós nos reunimos aqui para confirmar tudo aquilo que nós vivemos durante a semana. Durante a semana nós nos reunimos nas casas, nas praças, alguns se reúnem em lanchonetes, né? Alguns se reúnem na rua. Agora mesmo vindo para cá, eu fiquei parado num farol e no lado do farol, onde tem um farol, tem um bar e tem uma ilha assim de gramado, aqui na Costa e Silva. E tinha um monte de gente lá, um monte de gente bebendo e conversando e usando aquela árvore da ilhazinha, né, para poder, né, só faltou uma cadeira de praia, eu acho que até devia ter, né? E eu achei interessante, né, que eles se reúnem numa praça para beber, para, né, falar coisas, enfim, coisas que eles querem falar, né? Sei lá o que eles estão falando, né? E nós nos reunimos também em praças, em lugares, em casas. E durante a semana nós nos reunimos para nos debruçarmos diante da palavra, como nós vamos fazer agora. E aprendermos com Deus como nós funcionamos. Porque foi Ele que nos criou, amém? Foi Deus que nos criou. E Ele sabe como nós funcionamos. Ele tem um manual de instrução. E deixou o manual de instrução, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. E é diante dela que nós nos debruçamos, amém? Então você que foi convidado, fique à vontade. Se você entender aquilo que você for entendendo e falar, uau, é isso mesmo, guarda no seu coração como um tesouro mesmo. Guarda mesmo, fecha mesmo, guarda aquilo no teu coração, porque nunca mais ninguém vai poder roubar isso. Porque aquilo que você recebe da parte de Deus, os tesouros da parte de Deus, são intocáveis, são tesouros que você vai poder usar durante toda a sua vida e vai te remontar à eternidade. Então é muito importante que você entenda. Outra coisa, não permita que uma voz interior, uma voz assim, seja lá de qual origem que for, que já foi anulado, mas não permita que nenhum tipo de voz diga que você não vai entender isso. Você vai entender, aquilo que eu vou falando você vai entender. Talvez você não entenda uma parte, uma palavra, mas você vai entender tudo. No final você vai entendendo, no final das conclusões você vai entendendo. Então não bloqueie. Outra coisa, seja sensível a tudo que você estiver sentindo. Porque nós muitas vezes não somos sensíveis, muitas vezes a gente sente um arrepio assim, é Deus, né, mexendo no nosso emocional e a gente não sabe, né, o que é isso, né? Então fica à vontade. Algumas pessoas recebem esse arrepio, o que elas fazem? Elas se levantam e saem, vai para o banheiro, tem medo daquilo que é desconhecido. Então se você sentiu alguma coisa interior, fique em paz, nós estamos orando, cuidando de você, amém? Bom, queridos, uma das preocupações que um homem como eu tenho, um pastor, um homem que tem a incumbência de conduzir como o irmão mais velho, né? Na verdade o nosso pastor aqui é Jesus, eu sou aquele como ajudante do pastor, e aqui tem muitos ajudantes do pastor também. A preocupação, uma das preocupações é que nós estejamos adorando a Deus, voltando para a origem do porquê que o ser humano existe. Então o ser humano ele foi criado por Deus para adorá-lo. Não que ele necessite da nossa adoração, ele não é carente de nada, nosso Deus é um Deus completo em si mesmo, muito maior do que nós imaginamos. Mas ele fez um ser diferente das girafas, dos bois, dos caninos, dos símios. Ele fez diferente, ele fez um ser que é semelhante a ele, que tem raciocínio, que pensa, que faz conclusões, que toma decisões, que tem liberdade para tomar decisões.
E esse Deus, Ele é o Deus único. E Ele nos fez para adorá-lo. Obrigado, querido. Nos fez para adorá-lo. E quando o ser humano faz aquilo pela qual ele foi criado, ele é feliz. Ele se torna feliz. Porque ele começa a ir tudo bem, começa a acontecer tudo de uma forma boa para o ser humano. Porque ele está dentro do propósito dele. Né? Um pássaro que não pode, um pássaro que voa, mas que não pode voar, é um pássaro infeliz. Por isso que eu sinto muita dó, né, de pássaros em gaiolas. Um pássaro, um cavalo que não pode correr, é um cavalo infeliz. E o ser humano foi feito para adorar a Deus. Tudo bem, pastor, você já falou isso 1000 vezes, beleza. Eu estou enfatizando isso pelo seguinte, porque para poder adorá-lo, fala o teu irmão assim, para você poder adorar a Deus, o Deus verdadeiro, a primeira coisa que você precisa é conhecê-lo. Então, se uma pessoa não conhece o Deus verdadeiro, se uma pessoa não sabe quem é o Deus e está adorando alguma coisa, está adorando alguma coisa que não é Deus. Se uma pessoa não está adorando a Deus, ela está praticando uma coisa que a Bíblia chama de abominação, que é idolatria, que é feitiçaria. Isso definitivamente não é bom para o ser humano, e esse é um caminho de morte, segundo a palavra de Deus. Qual é a minha preocupação? É que nós, antes de adorá-lo, nós o conheçamos. Não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos, e se nós adoramos sem conhecer, podemos correr o risco de adorar alguém errado. E é por isso que tem muita gente fazendo coisas absurdas e falam que são de Deus. Algumas pessoas pegam bombas e colocam no seu corpo e se explodem e falam que estão adorando a Deus. Como pode alguém maltratar outra pessoa, fazer judiação contra a pessoa e dizer, por quê? Por quê, pastor? Porque ela está adorando alguém que não é Deus, ela não conhece Deus. O ser humano, ele foi criado com uma estrutura mental, emocional para adorar a Deus. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar outra coisa. Não existe um ser humano sobre a face da terra que não seja adorador. Da mesma forma que todo ser humano é um bebedor de água, todos os seres humanos são bebedores de água, todos os seres humanos são bípedes, todos os seres humanos são adoradores. O problema é qual tipo de água você está bebendo, e o problema é por onde os seus pés de bípede estão caminhando, e o problema é qual Deus você está adorando. Então, quando você vê algumas pessoas dizendo assim, você vê pessoas fazendo absurdos, e falando absurdos, e heresias, e praticando coisas que a Bíblia radicalmente é contra. A Bíblia diz assim, por exemplo, ama o teu próximo como você ama você mesmo. E aí você chega e fala assim, eu posso até amar o meu próximo, agora como a mim mesmo não dá. Então, nesse momento que você fala assim, até aí eu posso ir, quando você diz, até aí está o meu limite, então, a partir daí você começa a adorar um Deus que não é Deus. Porque você está em desobediência, você está desconhecendo, porque se Ele diz para você perdoar, vale a pena obedecê-lo, porque Ele é o Deus verdadeiro deve ser obedecido. Quando Ele te ensina a criar os seus filhos, como Ele fala como tratar o teu marido, tua esposa, e assim por diante, e você diz não, você está adorando, você pode estar frequentando uma religião, frequentando uma igreja, fazendo tudo bonitinho, mas você está absolutamente desviado do Deus verdadeiro. E a minha preocupação
de repente nós estamos aqui com uma multidão, conversando, nos encontrando, investindo tudo que nós temos na nossa vida, fazendo reuniões que vão até muitas vezes até tarde, e estarmos adorando um Deus errado, um Deus que não é Deus. E como que Deus ele fez para que, o que ele fez para que isso não acontecesse? Ele deixou a palavra de Deus, ele deixou sua palavra. E é por isso que por isso que a Bíblia diz o seguinte: meu povo está morrendo, porque lhe falta conhecimento. Tem outra tradução que diz assim: meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento. Tem outra tradução que diz assim: meu povo está sendo destruído porque falta visão. Tem outra tradução que diz assim: meu povo está sendo destruído porque falta revelação. Muita gente conhece a letra, mas não conhece o espírito da letra. Então a letra sem o espírito é... Então muita gente está morrendo porque apesar de conhecer a letra, não tem o espírito. E sem o espírito a letra é morta. Podemos já ir embora, né? Só isso já dá para... Mas vamos lá. Essa preocupação que eu tenho, essa preocupação de apresentar, de adorar e de apresentar para vocês o Deus verdadeiro, era a mesma preocupação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha ido para uma cidade, o apóstolo Paulo, grande missionário, um dos homens mais brilhantes, mais cultos que eu conheço da história da humanidade, e mais próximo de Deus. Ele viajando pelo mundo, implantando igrejas, ensinando lá sobre a vinda de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre quem era Jesus, o Deus que se fez homem. O apóstolo Paulo, ele passa em Efésios, lá ele prega, muitas pessoas aderem, muitos feiticeiros, pessoas envolvidas com ocultismo, abandonam suas práticas deploráveis do ocultismo. Eles eram adoradores de Diana. Pra você ter uma ideia, existia um templo em Éfeso, um templo que tinha várias portas, e cada porta do templo ficava uma prostituta de plantão. E a pessoa, para poder entrar, ela tinha que ter um relacionamento com aquela prostituta ao ar livre, com as nódoas e deformidades feito à luz do dia, para que a pessoa pudesse entrar. Era esse o estado espiritual dos povos naquela época, dos gregos. E naquele lugar, Éfeso, o apóstolo Paulo prega, pessoas se arrependem e pegam os seus livros e jogam na praça pública e queimam os seus livros e se ajuntam ao Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E lá é formada a igreja de Éfeso. Depois Paulo sai de Éfeso e vai para outra ilha, e era a capital da Grécia, era Atenas. E é sobre esse assunto que eu vou falar. O apóstolo Paulo chega em Atenas, que era o berço da civilização. Na verdade é o berço da civilização. A organização, a humanidade dividida em duas fases: antes da Grécia e depois da Grécia. Quando a Grécia se organiza, ela cria uma civilização com leis. Muitos filósofos surgem, que são citados até hoje, que deixam coisas escritas. E o apóstolo Paulo chega em Atenas, e ele encontra Atenas numa situação terrível. Então, nós vamos ler aqui um texto, o texto que fala, eu contei agora o pano de fundo, tá? Para vocês entenderem. Nós vamos ler agora Atos capítulo 17. Eu acho que ele colocou lá, isso, do 15 em diante, nós vamos ler.
E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, o mais depressa possível partiram. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, ou esse fofoqueiro, ou esse tagarela, como algumas traduções está. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Algumas traduções está religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vos honrais, é o que vos anuncio. Nem tampouco é servido por mão de homens, como necessitando de alguma coisa. O versículo 24 pulei. Cadê o 24? E o Deus que fez o mundo e todo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar de que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, e a mulher por nome Damaris, e com eles outros. Bom, queridos, a situação é essa. O apóstolo Paulo chega à cidade mais culta do mundo. Esse herói, esse é um dos meus heróis, né? O apóstolo Paulo, esse herói, paladino da palavra de Deus, chega em Atenas e encontra uma situação deplorável. Ele encontra um povo, ao mesmo tempo, extremamente culto, um povo extremamente organizado, com leis, sistema de educação, sistema de limpeza pública, uma sociedade ideal, mas ao mesmo tempo ele encontra um povo afundado
na ignorância espiritual. E aqui eu já vou dizendo uma coisa muito interessante. Muitas vezes nós confundimos, queridos, intelectualidade e confundimos conhecimento humano e confundimos formação escolar com conhecimento espiritual. Daí a dificuldade que algumas pessoas que têm um pouco mais de estudo, ou darem ouvidos a outras pessoas, porque muitas vezes outras pessoas são mais simples no que diz respeito à cultura. Mas essas pessoas têm muito mais conhecimento de coisas da palavra de Deus, bíblicas. E muitas vezes nós, com o nosso orgulho, nós nos fechamos. Então quero que você saiba do seguinte: se todo ser humano é adorador, ele vai adorar ou a Deus, ou vai adorar ao que é falso. Da mesma forma, todo ser humano é ignorante. Pastor, como assim? Como assim? Eu não sou ignorante, eu sou uma pessoa estudada. Então o que você entende sobre isopor? Explica para mim como se faz isopor. Certamente algum aqui deve saber como se faz isopor. Então, nesse ponto, essa pessoa não é ignorante. Mas todos aqueles que não sabem como forma isopor, são ignorantes. O que é o ignorante? Aquele que não sabe. Fala para o teu irmão assim do lado assim: não é vergonha nenhuma eu ser ignorante. Porque todos nós somos ignorantes. Olha para o teu irmão e fala assim: você também é ignorante, rapaz. Não fica dando risada de mim, não. Eu conheço uma pessoa só que não é ignorante. É o Senhor Jesus, é Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Então a postura que nós temos. Então os atenienses, eles eram avançados, intelectuais, conheciam filosofia, muitos filósofos estavam lá, mas eles eram ignorantes em relação a Deus. Eles não sabiam, tanto não sabiam que eles se cercavam de vários cuidados. Diógenes, um filósofo, escreve o seguinte: que um dia ele estava tirando sarro dos atenienses. Ele pegou no meio-dia uma lanterna e saiu andando pela cidade com uma lanterna, em pleno meio-dia. E as pessoas falaram assim: o que é isso? O que você está fazendo? O que você está procurando com essa lanterna? Ele falou assim: eu estou procurando um ser humano, porque só vejo mais deuses do que seres humanos. Pra você ter uma ideia, queridos, isso é uma piada, viu, da época lá. Eles riam. Hoje a gente não ri, mas na época eles riam. Pra você ter uma ideia, queridos, catalogados, tinha mais de 30 mil deuses, os gregos. 30 mil. Fora, esses são os públicos. Fora os particulares. Então, você via estátuas de Deus para todo lado. Eles, na verdade, tinham desenvolvido aquilo que começou com a expulsão do Éden, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, quando eles abandonaram o conselho de Deus, quando eles pararam de conhecer o verdadeiro Deus, quando eles falaram assim: a partir de hoje, nós vamos ser felizes sem a opinião de ser nenhum, a não ser nós mesmos. Se tornaram autônomos. E quando eles saíram do jardim, eles tiveram que encarar o sol, tiveram que encarar a temperatura, tiveram que encarar a enchente do rio, tiveram que encarar os leões, os jacarés, os insetos, os outros seres humanos perigosos. E aí, cada um desses elementos da natureza foram sendo transformados em deuses. Então o grego não era diferente. A diferença é que o grego, como era mais artista, fazia umas estátuas melhores. Então tinha o deus do amor, o deus do sexo, o deus do vinho, o deus do trovão, o deus do Thor e não sei quem, o deus do sei lá o quê.
do fogo, da água, do ar, do vento, da tempestade. 500 anos, presta atenção você, 500 anos antes desse episódio, surgiu um homem na Grécia chamado Epimênides. Isso não está na Bíblia, isso é estudo. Epimênides era um poeta. Naquela época, poeta, profeta eram mais ou menos colocados na mesma categoria. No caso aqui era um profeta grego chamado Epimênides. Esse cara, 600 anos atrás do que aconteceu aqui com Paulo, desse episódio de Paulo, está lá em Atenas, e Atenas é acometida por uma praga, e começa a matar todo mundo a praga. E os gregos, como sendo pessoas religiosas, pessoas supersticiosas, religiosas, eles começaram a pedir para tudo quanto é Deus, e começaram a sacrificar pessoas e crianças, e matar pessoas, oferecendo aos deuses, para ver se os deuses aplacavam a ira, e acabavam com aquela praga que estava levando todo mundo embora, estava todo mundo morrendo, e nada acontecia. E esse poeta, esse filósofo, ele era considerado um filósofo diferente. Por quê? Porque de todos os filósofos da época, ele era o único que não adorava vários deuses. Ele adorava um Deus só. As pessoas perguntavam para ele assim: me fala uma coisa, esse Deus que você adora, quem é? Ele dizia assim: é o Deus único. Ele dizia assim: ele é o Deus que fez todas as coisas. É o Deus do universo, o que está sobre todas as coisas. Mas qual é o nome dele? Aí ele dizia assim: então eu não recebi essa revelação. Então como nós podemos fazer para aplacar, vamos pedir para ele. E ele fala assim: vamos fazer assim, vocês levam um grupo de ovelhas lá no Areópago. Você tem uma ideia, querido, Areópago, então você vai tirar da sua cabeça uma ideia que talvez você tenha de Areópago. Areópago não é um prédio. Areópago é uma pedra, onde os sábios, uma pedra que ficava no lugar alto de Atenas, onde eles tinham uma visão de Atenas, onde os sábios, os homens, se reuniam para discutir assuntos importantes. Não era um prédio, não tinha vários deuses, como muita gente fala, nada a ver, era um lugar onde se levavam, as pessoas se reuniam para julgar as coisas. E Epimênides manda levar um grupo de ovelhas lá para cima, e fala assim: vocês vão soltar elas, e aonde elas forem pastar, o lugar que elas forem pastar é o lugar que vocês vão adorar o Deus. Que Deus? Mas qual o nome dele? Então, é um Deus desconhecido. Ele disse assim: mas as ovelhas elas vão ficar por lá mesmo, tem grama lá. Não, faz isso que eu estou falando, era o profeta. E levaram mesmo as ovelhas, elas foram tal, e foram descendo, passaram pela grama, uma ou outra ficou, mas a grande maioria, a manada mesmo foi descendo, e elas iam passando por Diana, elas iam passando por Artemis, elas iam passando por Thor, elas iam passando por Zeus, elas iam passando pelos deuses, e aí de repente elas foram para um campo que não tinha nada. E eles diziam assim: Epimênides, nominho, né? Nome legal para você pôr no seu filho, Epimênides. Mas elas ficaram nesse lugar que não tem lugar nem lá. Então ele falou: exatamente, esse Deus é o Deus que não pode ser representado por coisas, por estátuas e por nada. A esse Deus vocês vão honrar. E a partir daí se criou uma tradição na Grécia de honrar. Então vários lugares tinham lá, vários deuses, e tinha lá um lugar vazio e colocado o Deus desconhecido. Vai que, né? Vai que você desagrada a esse também. Então eles acabaram até transformando isso também numa idolatria. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, irmãos, o homem culto, o apóstolo Paulo, porque ele sabia de tudo isso. Pastor, como você sabe que ele sabia? Porque ele cita o que esse homem falava. Você viu como os vossos poetas disseram:
E o Epimênides está registrado que ele disse isso daí. Nele, nesse Deus, nós andamos, existimos e vivemos. Esse é outro assunto que dá pano para manga. Dá para ficar uma vigília inteira falando. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Porque o Epimênides aqui, o apóstolo Paulo concorda com ele dizendo o seguinte: nós estamos num Deus que está acima de ser um Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? É uma pessoa que você conversa. Então, esse Deus que nós temos, esse Deus que deve ser adorado, o Deus desconhecido, ele é um Deus que está acima, porque ele não é só uma pessoa para você conversar, é uma pessoa que você existe nele, fora dele não existe vida. Ah, se você não entendeu, tampouco eu. Na verdade, o apóstolo Paulo apresenta um Deus que você fica nele, que você vive nele. Ele é o ambiente, ele é a atmosfera. Quando Adão e Eva saíram do Éden, na verdade Éden é o próprio Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a pessoa de Deus. Deus, querido, não é o óculos. Perdão, Deus, ele é como óculos que você coloca e enxerga tudo através dele. Quem usa óculos sabe o que eu estou falando. A gente não fica, ó meu óculos, ó meu óculos, ó meu óculos. Não, você enxerga através. A percepção é conjunta. É como o peixe que está na água. Deus é a água. Por isso que Jesus falou, eu sou a água, né? O peixe, para poder ver a água, ele precisa sair da água. Por isso que a Bíblia diz que não dá para ver Deus. Porque na água nós nos movemos, nós existimos, é nele que nós existimos. Se você tirar um peixe da água, ele morre, porque é nele, Deus, que nós vivemos. Uma vez perguntaram para um camarada assim, como que a gente pode ver Deus? Se você me mostrar Deus, eu sigo o seu Deus. E ele falou, tá bom, vamos lá no jardim. Saíram no jardim, estava um sol. Falei assim, tá bom, eu vou te mostrar Deus agora. Sério, você vai mostrar Deus? Vou. Mas antes eu vou te mostrar um embaixador dele. Cadê o embaixador? Ao sol, olha para o sol. Aí fala, mas como que eu não vou conseguir olhar? Eu não consigo olhar para o sol sem ficar cego. Falei, então como que você quer ver Deus se você não consegue nem olhar para o embaixador dele, rapaz? Paulo chega na terra do Sócrates, do Raí. Sócrates, Aristóteles, Platão, Péricles e todos os filósofos, e fica perplexo com a situação de ignorância do povo. Pastor, mas por que eles citam um poeta deles mesmos? Lógico, você acha que ele ia chegar na Grécia e falar assim, olha, eu vim anunciar aqui o Messias. Eles iam perguntar assim, o que é Messias? Não, é aquele que veio através de Abraão, de Isaac e Jacó. Para eles não significava nada. Ele teve que falar de um profeta da turma deles que eles respeitavam, de alguém que fazia parte da história deles, que era um homem de Deus. Só uma coisa, viu, queridos, não existe homem de Deus só no meio evangélico não, viu? Se você é do tipo que, mente fechada aí, tem profetas em vários lugares aí, estão no mundo aí, estão por aí, são homens de Deus que Deus usa, que tem uma visão além do que você pode imaginar. Então não limite aí na religião as coisas. Paulo caminha pela cidade e ele diz para muitos, falam assim, vamos conversar sobre isso, nós precisamos saber sobre isso.
E aí aparecem, e ele discute com os judeus, que eram judaizantes, ele conversa com os epicureus, com os estoicos. Quem eram os epicureus e os estoicos? Eram duas linhas filosóficas. Os epicureus são aqueles, eram, né, e são até hoje, aqueles que têm uma filosofia. Qual é a filosofia dos epicureus? O epicureu diz o seguinte, que quando acaba essa vida aqui na terra, tudo se acaba. Então, já que tudo acaba quando a vida acaba, então nós devemos aproveitar o máximo. Então nós devemos fazer tudo para curtir a vida. O apóstolo Paulo falava com eles que não era assim, que existia uma vida além da vida, e se devia pensar direito sobre isso, porque não pensar sobre isso representaria uma eternidade não boa. Os epicureus diziam o seguinte, que não valia a pena pensar em coisas espirituais. Os epicureus diziam que você deveria abraçar todo tipo de prazer que você pudesse enquanto estivesse vivo. E essa filosofia é uma filosofia que talvez esteja presente na tua vida. Seja uma filosofia que está tentando retornar nesses dias de festas. É uma filosofia muito presente na cultura humana. Eles tinham uma frase, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Morreremos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então eles viviam pelo aqui e o agora. Eles procuravam ter prazer aqui e agora. Eles não se preocupavam com a eternidade, eles não se preocupavam com Deus. Para eles a divindade era uma coisa, uma bobagem. Eles consideravam os que tinham status, os 30 mil status, com um bando de tolos, um bando de supersticioso, um bando de gente ignorante. Talvez você seja esse tipo de pessoa que considera aquelas pessoas que creem em Deus um bando de ignorante. Talvez você é daquele que caiu na história dos ateístas que dizem que não existe Deus, que o ser humano surgiu do nada numa explosão. Ora, uma explosão jamais geraria alguma coisa organizada. Faz assim, faz uma experiência em casa, pega uma bomba, explode tua casa para ver se surge uma mansão. Aliás, queridos, você que costuma dizer que cristão, que evangélico são pessoas desprovidas de cultura, pessoas desprovidas de inteligência, pessoas que não têm raciocínio, que abraçam uma divindade por falta de explicação, do que não, querido, nós temos a explicação, nós conhecemos Deus, e olhamos vendo isso através de cientistas, nós vemos também através das coisas que foram criadas, e através das coisas que foram criadas nós sabemos a existência de Deus, e ainda temos a revelação da palavra de Deus, e nós não estamos sozinhos. Nicolau Copérnico, grande cientista, criacionista, Johannes Kepler, criacionista, René Descartes, Isaac Newton, Robert Boyle, Gregor Mendel, Kelvin, William Thomson, Max Planck e outros aí, muitos aí, Galileu, Albert Einstein e tantos outros que são criacionistas, grandes cientistas que creem em Deus. Fala para o teu irmão assim, quem crê em Deus não é ignorante. Fala para o teu irmão assim, quem crê em Deus é sábio. Bom, queridos, agora eu vou começar a pregar. O apóstolo Paulo, a liderança daquela cidade fala assim, uau, esse cara, não, eles falam, esse cara, ele está anunciando aí 2 deuses diferentes que a gente conhece. Eles achavam que Jesus e a ressurreição eram dois deuses. Era tipo um casalzinho, sabe?
Jesus e a ressurreição. Eu falei dos epicureus, não falei dos estoicos. Estoicos são aqueles que acreditavam que provavelmente havia um Deus, ou deuses que tinham criado, mas eram deuses que tinham feito e depois, ido embora e largado tudo. Então, eles estabeleceram uma ordem das coisas, ficam lá do panteão divino, determinando tudo, ou seja, tudo é determinado, não dá para você fugir da situação que você está. Se acontecer uma coisa errada, é aquilo mesmo que tem que acontecer, e vai ser daquela forma, não tem como você mudar a situação. Esses eram os estoicos. Fatalistas, eles eram fatalistas, eles achavam que não dava para mudar nada, e que Deus não estava nem aí, e que Deus não ouvia, Deus estava longe. Não era um Deus pessoal que daria para conversar. Tem muita gente que é assim também hoje, que crê num Deus que fez tudo, porque seria um absurdo eu pensar nessa perfeição toda sem uma criação inteligente. Então, mas tudo bem, ele criou e ele abandonou, e deixou leis, e agora tudo que tiver que acontecer vai acontecer, e não tem como mudar. Então, se eu tenho uma vida de pecado, não tem como eu mudar. Se eu tenho uma vida errada, não tem como mudar. Se minha família, meu casamento está sendo destruído, não tem como mudar, porque as coisas não tem como mudar. Não posso pedir para um Deus que muda as coisas. E o apóstolo Paulo estava combatendo com esses camaradas. E aí as pessoas falam assim, ele está apresentando dois deuses aí, Jesus e a ressurreição. E vamos levar ele lá para o Areópago para discutir melhor, para mostrar para nós. De repente a gente adota esses deuses aí, para a gente não ficar mal. De repente esses dois deuses se iram de novo contra a gente, e a gente se lasca. Porque a base, fala para o teu irmão assim, a base da idolatria, a base do misticismo, a base da religião é o medo. Então eles viviam assim, morrendo de medo. Então quem sabe, vai que, né? Então vamos chamar. E eles vão lá e eles levam, na verdade, Paulo não vai andando numa boa. Paulo é meio que meio arrastado, é levado lá para o Areópago, e lá ele fala, varões atenienses. Aí ele começa o discurso dele. E ele fala assim, eu percebi que vocês são um povo muito religioso. Eu percebi que vocês são um povo muito supersticioso. Também percebi que vocês adoram vários deuses. Então, eu estou aqui. E também percebi que em vários lugares que eu andei, eu vi uma homenagem a um Deus chamado ao Deus desconhecido. Então, queridos, eu estou aqui para falar exatamente desse Deus desconhecido. Eu vim aqui anunciar, e vou falar agora, e agora para vocês, irmãos queridos aqui, vou falar do Deus desconhecido. E aí ele começa a discursar, e a primeira coisa que ele fala no versículo 24, eu quero que o pessoal da mídia vai colocando, conforme eu vou falando, depois tirando, diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta, quem gostaria de conhecer Deus aqui, o Deus verdadeiro? Então, se você quer conhecer o Deus verdadeiro, agora você vai conhecer. Você que não conhecia ainda, ou você que pensava que conhecia, agora você vai conhecer o Deus verdadeiro. Não porque eu vou explicar direito, mas porque a palavra vai explicar direito. Porque o apóstolo Paulo vai explicar direito aqui. Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, que nosso Deus, o Deus verdadeiro, é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Amém? Fala para o teu irmão assim, Deus verdadeiro é o Deus que fez tudo. Ele fez o planeta Terra, Ele fez o sistema solar, Ele fez o céu, Ele fez o sol, Ele fez a Via Láctea, Ele fez tudo. Ou você acredita que tudo explodiu, uma explosão mesmo, sério mesmo que você acredita nisso?
contrariando qualquer lei da física, contrariando. Você acredita mesmo que os seres que existem aqui foram seres que foram evoluindo, que o ser humano é descendente de uma ameba? Você acha que você era descendente de uma ameba? Pergunta para o seu irmão, você acha que você era descendente de uma ameba? Ou descendente de um símio? Uma vez um aluno chegou para o professor dizendo assim: olha, o ser humano foi criado por Deus conforme a sua imagem e semelhança, e fez o homem segundo sua espécie. Aí o garoto falou assim: ô professor, lá na minha casa o meu pai falou que não, que nós somos descendentes dos macacos. O professor, não querendo arrumar confusão, disse: querido, fiquem tranquilo. Se o teu pai disse que vocês lá são descendentes do macaco, quem sou eu para dizer o contrário? Mesmo porque eu não me meto em assuntos de família. Era para vocês rirem, tá bom. Quando teve o movimento comunista no leste europeu, as cidades iam sendo dominadas, os países iam sendo dominados pelos comunistas, que têm por base o ateísmo. Eles dizem que a pessoa que acredita em Deus, ela é ignorante, e isso seria atraso de vida. Então, para acabar com atraso de vida, atraso intelectual, atraso filosófico, eles tinham que eliminar o criacionismo, eliminar a pessoa de Jesus, eliminar a pessoa de Deus da vida dos seres humanos. Então eles chegavam nas cidades e obrigavam as pessoas a rasgarem as suas Bíblias, porem fogo nas suas Bíblias. Então eles chegaram para um jovem e falaram assim, os soldados falaram assim, o general falou: olha, eu vim aqui queimar a tua Bíblia, eu vim destruir aqui a tua Bíblia e vim derrubar a tua igreja, para ver se pelo menos eu fazendo isso, vocês esquecem desse Deus. E o jovem falou assim: querido, você pode queimar a minha Bíblia, você pode derrubar a minha igreja, você pode destruir e até matar algumas pessoas, mas enquanto as estrelas do céu estiverem no firmamento, eu saberei que existe um Deus que criou todas as coisas. Amém? Deus criou todas as coisas segundo a sua sabedoria. E um dia você verá que isso é verdade. Vai ter um dia que você saberá que isso que eu estou falando é verdade. Então, se você resolveu arriscar, então, queridos, a minha posição aqui não é arrastar ninguém, não é convencer ninguém. A minha posição é lançar luz da palavra sobre todos os assuntos. E aí você vai tomar a decisão baseado na luz que foi lançada sobre um assunto. E você sabe que o que eu estou falando é verdade. Deus criou todas as coisas. Deus criou você. Você tem algumas coisas, mas se foi Ele mesmo, por que não sei o quê? Então, querido, presta atenção. Nós, comparados com Deus, somos como vermes de ignorância, de falta de conhecimento. Então, antes de ficar julgando Deus, começa a conhecer Ele. Começa a conhecer Ele, começa a avançar no conhecimento. Nisso você pode se gloriar em conhecer a Deus. Isso você pode falar assim: eita, que eu estou começando a conhecer Deus. Tá bom, irmão? Segunda coisa que Paulo apresenta a Deus. Amém? Em primeiro lugar, Paulo apresenta o Deus desconhecido, que agora começa a ser conhecido como Deus que fez todas as coisas. Fala para o teu irmão assim: Ele fez você diferente de mim e diferente da outra pessoa. Ele fez as borboletas, Ele fez os pássaros, Ele fez os peixes, Ele fez as árvores, Ele fez as frutas, Ele fez todas as coisas e construiu todas as coisas pela sabedoria dEle. Ele é maravilhoso, assombrosamente maravilhoso.
Ah, rapaz, olha para as flores. Pega uma flor e olha para ela para ver Deus lá, rapaz. A simetria, como chama? A geometria de uma flor. Como o acaso pode criar coisas tão perfeitas, queridos? Impossível, impossível, impossível. Não existe observação científica que prova esse tipo de posicionamento. Na verdade, o ser humano está em rebelião contra Deus e ele precisa se cercar de argumentos para ter paz. Mas nem esses argumentos têm trazido paz. Quando Charles Darwin surgiu com essa história, que nem ele, depois ele mesmo abandonou essa história, as pessoas abraçaram como abraçam um náufrago, abraça um bote salva-vidas. Mas na verdade que esse bote salva-vidas não vai ser suficiente naquele dia, no dia do juízo. Mas eu vou falar isso depois. Segunda coisa, ele apresenta o Deus que é o Deus da salvação. Ele diz no versículo 18, e alguns filósofos epicureus, Deus criador e Deus da providência. Ele fez tudo o que existe. Em segundo lugar, esse Deus que existe é o Deus criador. O Deus da providência. Em segundo lugar, é o Deus da providência. Fala para o teu irmão assim: Deus, que talvez você não conheça, é o Deus que criou todas as coisas. Mas Ele não só criou todas as coisas, Ele mantém todas as coisas. Uma coisa é você ter feito um negócio, outra coisa é você manter. Uma coisa é você gerar um filho, uma filha, outra coisa é você manter esse filho, essa filha. Uma coisa é você ter criado o universo, outra coisa é você governar o universo. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. É um Deus que não só fez o ser humano, mas Ele mantém o ser humano. É um Deus que te fornece o ar que você está respirando. Sabe esse soninho que você está agora, esse soninho assim? Esse soninho, sabe o que é? É um hormônio que a gente tem dentro do corpo, que faz a gente dormir. Então esse também foi Deus que criou. Não, pode dormir, dorme à vontade. O nosso Deus é o Deus que criou o arroz, o feijão. Então se hoje você comeu arroz, macarrão, feijão, batata, carne, se você comeu, se você respirou, se você bebeu água, foi Deus que criou, e Ele te mantém através dessas coisas. O ar que você respira é Deus te mantendo, te mantendo, te mantendo. Você pode não acreditar nele, mas Ele continua acreditando em você, porque mesmo assim, você não acreditando nele, Ele continua te sustentando. Olha para o teu irmão e fala assim: Ele que te dá essa roupa bonita para você vestir. Aí o cara fala assim: que nada, pastor, eu trabalhei e ganhei dinheiro. Então, Ele te deu saúde. Ah, pastor, nada, eu tenho inteligência. Ele te deu inteligência. É Ele que te dá inteligência, Ele que te dá saúde, Ele que te dá sabedoria, Ele que te dá segurança. Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. É o Deus que deve ser honrado, adorado, aplaudido, ovacionado, elogiado, servido, seguido, adorado, adorado. É o Deus que te sustenta e sustenta todas as coisas. Pastor, mas Ele sustenta só o ser humano? Não, querido, Ele sustenta as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e o nosso Pai Celestial as alimenta, sustenta. Não tendes vós muito mais valor que elas?
Pastor, e as plantas? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, não faz tecido. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma deles. Se Deus assim veste uma erva do campo, não vestirá vós ainda mais? Então essa roupa que você está, foi dada por Deus. Não foi no amigo secreto, não. Deus colocou o seu amigo secreto para colocar dessa roupa para você, rapaz. Esse filho que está na tua barriga foi Deus que te deu. Esse filho que está aí no seu colo foi Deus que te deu. Essa esposa que... Esse marido... Essa cadeira que você está sentado aí, foi Deus que deu para você sentar. Pior sentimento, pior manifestação de um ser humano é a ingratidão. Mas aquele que não crê em Deus, ele é ao mesmo tempo incrédulo e ingrato. Eu estou apresentando o Deus que fez todas as coisas, o Deus que sustenta essas duas coisas. Terceiro, é o Deus da nossa salvação. Versículo 18 diz: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anuncia a Jesus e a ressurreição. Jesus ele estava anunciando um ser que tinha vindo à terra, falou tudo o que falou, e depois disso morreu, e depois disso ressuscitou. Os gregos, eles não acreditavam, eles acreditavam na existência da alma, mas eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aliás, eles achavam que a ressurreição seria um retrocesso, porque eles criam que o corpo era a prisão da alma. Então, quando chega o apóstolo Paulo falando de Jesus, um ser que morreu e ressuscitou, eles acharam estranho. Mas o apóstolo Paulo estava anunciando para eles não uma ressurreição como um show pirotécnico, uma pessoa que fez um grande feito. Não, ele estava mostrando o processo da salvação. Ele estava mostrando o seguinte, que houve um homem que nasceu de uma virgem, viveu a vida toda, andou sobre o mar, ressuscitou mortos, curou cegos, curou aleijados, morreu de uma forma pública, violenta, documentada, viu, queridos? Documentada. Existem documentos romanos de todo o processo do Pôncio Pilatos, dizendo que não tinha nada, mas todo o processo, Jesus ele foi morto por duas acusações, por tumulto e por insurreição contra as autoridades locais, coisa que nenhuma nem outra ele fez. Esse que morreu ficou 3 dias na sepultura, e ao terceiro dia ele já não estava mais lá. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas isso daí é uma história. Não, querido, não é uma história. Ah, isso foi um complô dos discípulos, eles se reuniram lá e inventaram essa história. Não, querido, isso não é possível. Porque quem guardava os corpos, no caso dele, eram soldados romanos. Você sabe que o sumiço do corpo de Jesus representou, sabe o quê? A morte daqueles soldados. Não ia adiantar nada eles receberem suborno para depois morrerem, queridos. Muitas vezes você ouve historinha aí e não sabe, e não pesquisa. Jesus, ele ressuscitou. Apareceu para os seus discípulos, apareceu para outras pessoas, e apareceu para mais de 500 pessoas, e subiu ao céu diante dessas pessoas. Não é uma mitologia, um fato para ser histórico só precisa de 1 ou 2 testemunhas. Mais de 500 pessoas viram ele subir. Então não vem com essa história, na época que não existia helicóptero, né, querido?
Paulo estava anunciando o Deus conosco, o Cordeiro de Deus, a luz que veio ao mundo, o amoroso, o nosso Rabi querido, nosso mestre, professor, Senhor, Salvador, aquele pela qual todas as coisas foram criadas, a saber, Jesus, Jesus, Jesus. Se o ser humano precisa de crer em alguém, esse alguém é Jesus, o Deus eterno, o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que salvou, o Deus que morreu e ressuscitou. Esse Deus, o Senhor Jesus é o Deus verdadeiro. Então, se toda vez que você ouve a palavra Jesus e você fica incomodado, então isso é uma manifestação de rejeição daquele único que pode te salvar. Jesus é o nosso bote salva-vida no meio do mar. Jesus é o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Jesus é tudo. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Sem Jesus não há existência. Fora de Jesus não existe existência. O apóstolo Paulo, ele continua falando sobre Jesus, sobre Deus, o Deus que os gregos desconheciam. O que mais aqui? Sexto lugar. Sexto? Quarto? Já estou pulando aqui. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Deus desconhecido, é o Rabi, já falei. Rabi da Galileia, já foi falando. 5, é o Senhor dos senhores. Ele, Jesus, é o Senhor. Fala assim. Vereador. Vai lá. Policial. Vereador. Deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, tribunais, poder judiciário, executivo, legislativo. Eles não são senhores, se daí são senhores. Mas Ele, nosso Deus, é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor que está acima dos seus funcionários. É o Senhor que está acima dos seus patrões. É o Senhor que está acima do dono, do diretor, do presidente da tua companhia multinacional. Ele é o Senhor dos reis, dos presidentes, Ele é o Senhor dos planetas, Ele é o Senhor dos principados e potestades, Ele é o Senhor, Ele que comanda todas as coisas. Não se submeta a ninguém antes de perguntar a Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Fala para o teu irmão assim: quem é o teu Senhor? Para alguns o Senhor é a filosofia, outros o Senhor é o dinheiro, outros o Senhor é a saúde, outro Senhor é a aparência, outro Senhor é a juventude. Mas quem já viveu um pouco como eu vivi, sabe que esses senhores todos, eles derretem, eles enferrujam, eles são roubados, eles... Para algumas pessoas o Senhor é o salário. Algumas pessoas o Senhor deles é o carro. Outras pessoas é a esposa, outros é o marido. A esposa, o marido, os filhos devem ser amados. Mas Senhor só tem um. É Jesus. Ele é apresentado como Senhor dos senhores. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Ele fala o seguinte: que nem prata, nem ouro, nem mármore, nem gesso, nem pedra, nada pode ser usado para representar Deus. Toda vez, nem para representar e nem para lembrar. Qualquer
manifestação ou qualquer tentativa de representar Deus através de uma coisa física humilha ou tenta humilhar a pessoa de Deus, porque Deus, Ele é maior. Ele é maior do que os templos, Ele é maior do que o planeta Terra, Ele é maior que você mesmo, Ele é maior que todas as coisas. Ele não cabe dentro de um ser humano, Ele não cabe dentro de uma religião, Ele não cabe numa filosofia, Ele não cabe na tua cabecinha, nem na minha. Ele não pode ser representado fisicamente, nem por foto, nem por estátua, nem por pintura, porque o Deus, esse Deus que o apóstolo Paulo está falando, que é um Deus desconhecido, é um Deus que não pode ser representado, porque Ele é Espírito. Ora, fala assim, ora, se Deus é Espírito, um ser humano só pode adorá-lo como? Em espírito, né, querido? Me mostra Deus, então, querido. Fisicamente eu não vou te mostrar. Mas Deus, Ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito. Sabe o que Deus fez aqui hoje? Ele trouxe você nesse lugar hoje para tirar você desse patamar que você está. Você até hoje viveu como a maioria dos mamíferos vivem, pensando que o que existe é só aquilo que você vê. Mas Deus está dizendo que existe tudo muito além do que você vê. E na verdade essas coisas que nós não vemos são as coisas que vão permanecer depois que as coisas que nós vemos acabarem. Você entendeu o que eu falei? Espero que tenha entendido. Oh, Jesus Cristo. Queridos, soberano Rei. E aí, querido, um Deus que é Senhor. Fala assim, se Deus é Senhor, pergunta para você, eu sou servo? Então Ele só é Senhor para quem é servo. Apesar dele ser Senhor de todas as coisas, você só usufrui do senhorio dele quando você é servo. Se você é do tipo da pessoa que fica procurando Ele nos templos, nos terreiros, nos rituais, se você é daquele que procura Ele nas coisas que tem que fazer, você está equivocado, porque Deus não é achado nesses lugares. Os gregos estavam procurando Deus e não achavam, tinham medo, não conheciam, porque o Deus que eles estavam procurando era um Deus desconhecido. O apóstolo Paulo está mostrando que esse Deus que fez todas as coisas, não adianta nada você admitir que Ele fez todas as coisas, que Ele sustenta todas as coisas, mas que você não serve a Ele, porque Ele é Senhor, e o Senhor tem que ser obedecido. Pastor, Deus não é amor, então, irmão, dentro do amor dele cabe o senhorio, e dentro do senhorio cabe o amor. O senhorio e o amor dele são coisas que andam, e a justiça são coisas que andam conjuntamente. E aí, querido, sexto ponto, o apóstolo Paulo, ele fala um negócio muito sério. Ai daqueles que zombam de Deus. Quantos aqui já zombaram de Deus aqui? Levanta a mão. Seja sincero, querido. Quantos já tiraram um sarro de coisas espirituais aqui? Levanta a mão. Então você que não levantou a mão, você esqueceu. Toda vez que você não ouviu, alguém estava falando de Deus e você estava preocupado com outra coisa, você estava zombando, querido. Isso é uma forma de zombaria. Zombar de Deus não é só tirar um sarro, falar coisas engraçadas. Zombar é desprezar. Zombar, aliás, zombar é a forma mais eficaz de desprezo. Se você, ultimamente agora está uma mania o jogador de futebol no mundo. Eles levam uma falta, ao invés de ele sair andando, eles ficam dando risada. Como se o juiz fosse um tolo, eles não ficam, é uma forma de desautorizar aquilo que o juiz fez. Zombando, eles zombam. É uma mania agora que os jovens jogadores de futebol estão tendo agora. Você percebeu? Eles caem e já saem dando risada do juiz. Olha para o juiz e faz assim. É assim.
zombando, desautorizando, humilhando, tentando, na verdade, desautorizar através da zombaria. Então, se você é do tipo da pessoa que tira um sarro de gente que acredita em Deus, meu Deus. Você é do tipo da pessoa que fala que todo que crê em Deus é ignorante, é desprovido de cultura, você não sabe de nada. Você é pior do que o ignorante. Está acontecendo com você aquilo que você está dizendo, porque ignorante mesmo aqueles que zombam de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: ai daqueles que zombam de Deus. Que vai ter um dia, queridos, que as pessoas, segundo o Apocalipse, diz que muitas pessoas vão pedir a morte. E elas não encontrarão a morte. Você sabe por que elas vão pedir a morte? Porque elas terão tanto medo, mas tanto medo de Deus. Presta atenção, querido. Nós costumamos hoje ter medo de quem? De quem pode machucar a gente, sim ou não? A gente costuma ter medo de quem pode matar a gente, sim ou não? Ou alejar, ou deixar a gente mal, sim ou não? Então, essas pessoas, elas desejarão isso. Porque a perspectiva de ter que se encontrar com esse Deus, que eu estou dizendo aqui, agora em situação de juízo, aterrorizará as pessoas. As pessoas dizendo, Apocalipse diz que as pessoas vão sentir terror na perspectiva de se encontrar com Deus. E elas desejarão morrer, mas não terão permissão para morrer, terão que se encontrar com Deus. Fala para o teu irmão que está do lado assim: hoje está sendo anunciado, está sendo apresentado o Deus verdadeiro. Depois você vai ter que tomar uma decisão: ou aceitá-lo, ou rejeitá-lo. Não tem meio termo. Sétimo lugar, esse Deus não pode ser representado fisicamente, eu já falei. Oitavo lugar, é o Deus que exige arrependimento. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta nossos tempos de ignorância, fala para o teu irmão assim: eu tenho uma boa notícia para você. Deus não leva em conta a época que será ignorante. Agora anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Pastor, o que acontece? Então, eu reconheço que eu tenho uma vida longe de Deus, que eu não conhecia Deus, agora eu estou conhecendo Deus que é Senhor, que é Criador de todas as coisas, que não cabe dentro de uma estátua, que não cabe dentro de um templo, que não cabe dentro de uma filosofia, de uma religião. Agora eu acredito realmente que eu não devo jamais desprezá-lo e nem zombar dele. E aí agora esse texto está dizendo que eu devo me arrepender de tudo isso. Pergunta assim: pastor, o que é arrependimento? Fala assim para o teu irmão: mudança de mentalidade. É você passar a olhar para você mesmo em toda essa situação e parar com prepotência. Achar que você é o bonzão, achar que você é o inteligentão, achar que num assunto espiritualidade você vai criar a tua religião, que você vai criar a tua forma de enxergar Deus. Não, querido, você não pode criar uma coisa, porque Deus, Ele já existe. Você tem que buscar Ele, para Ele te ensinar a forma que Ele deve ser visto. Primeira coisa, admitir que é pecador, mudar a tua mente nesse sentido. Eu não conhecia Deus, portanto estava adorando um Deus errado, ou não estava adorando Deus nenhum. Segunda coisa, sentir tristeza pelo pecado. Fala assim: foi mal, vivi uma vida nada a ver. Eu pensei que viver era como os epicureus diziam, curtir a vida, ou era um fatalismo, o que tiver que dar vai acontecer. Por isso que eu vivia totalmente alheio, longe de Deus, não me preocupava com Deus, nem com a eternidade.
Mas agora, eu quero declarar que eu estou triste. Eu estou sentindo uma tristeza por causa disso. Eu não estou contente com a minha vida. Aliás, eu tenho pensado em procurar psiquiatras. Aliás, eu tenho procurado psicólogos para dar um jeito na minha cabeça, porque eu estou tendo umas ideias estranhas, estou tendo umas ideias fixas. Aí está acabando o ano e eu estou vendo que tudo aquilo que eu sonhei não aconteceu, e aquilo que eu sonhei que aconteceu também não está me satisfazendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que eu sou infeliz, eu bebi e não está resolvendo nada, eu já me droguei, também não resolveu nada, eu acho que se eu aumentar a dose talvez resolva, mas eu acho que não, porque eu já vi gente aumentando dose e não está resolvendo, então vou procurar alguém para me ajudar. Então assim, você está nessa situação. Então se você está nessa situação, olhando para a tua vida e dizendo, uau, não pode ser que vai acabar, acaba aqui, é só isso que tem para a minha vida. Então é hora de se arrepender, sentir tristeza pelo pecado e, em terceiro lugar, abandonar o pecado. Tomar uma decisão dizendo, a partir de hoje, tudo que eu descobrir que é pecado, porque a gente vai descobrindo as coisas, conforme vai conhecendo Deus, vai descobrindo o que é pecado, porque Ele lança luz sobre a nossa vida. Pecado, queridos, erro, é quando você erra o caminho. Pecado é quando tem uma pedra, faz você errar, depois tem outra, você faz errar. Então, quando lança luz, você olha e fala, isso aqui tem que ser tirado. Aí você tira e continua no caminho que Deus propôs. Pecado é como a criptonita do super-homem. Ele vai tirando as forças. Por que eu falo que é a criptonita? Porque a criptonita lá para o super-homem é um pedaço do passado dele, que deixa ele fraco. Você tem que considerar o pecado como coisa do passado e ficar longe do passado e longe do pecado. E aí você vai ser forte, vai ser que não, como o super-homem, vai resgatar, vai salvar todo mundo e tal. Amém? O apóstolo Paulo continua, já estou terminando, e ele fala de uma outra característica. Eu não sei se você vai gostar dessa característica, mas é o versículo 31 que fala que o nosso Deus é o Deus do juízo. Versículo 31. É isso mesmo? 31? Portanto, tem determinado um dia em que com a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aquele que ressuscitou e com ele você ressuscita junto, esse que ressuscitou, um dia não voltará mais, não virá mais na posição de Salvador. Esse não virá mais na posição de mestre, de rabi. Não virá mais na posição daquele misericordioso, daquele que levanta o fraco, o oprimido, que avisa do caminho ruim. Esse virá um dia. Abrirá um livro que é o teu livro. E nesse livro conterá todas as suas atitudes e pensamentos, e obras, e coisas que você fez, de tudo que você fez de errado. Algumas pessoas, por causa desse livro, serão condenadas. E eu não posso deixar de dizer isso. Mas existe outro tipo de pessoa que vai ser aberto um outro livro, que é o livro da vida, é o livro da misericórdia. E se seu nome estiver escrito nesse livro, o livro da vida, todos os seus crimes, todos os seus pecados serão apagados, porque você começou uma nova história, um novo livro. Esse Deus do juízo um dia será apresentado diante de você. Pergunta para o teu irmão assim: você estará lá? O que você vai dizer quando esse livro for aberto? Onde todas as nossas obras serão expostas diante de todos. Hoje, queridos, é o dia da sua salvação. Fala para o teu irmão assim: hoje é o dia da sua salvação. O dia de você dizer para Deus: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor. O apóstolo Paulo faz toda essa exposição. Certamente ele deve ter falado muito mais do que eu. Não era limitado no tempo como eu
estou hoje. E aí ele encontra 3 reações. A primeira reação, olha as reações, versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso ouviremos outra vez. E outros acabaram aceitando. Primeira reação, escarneciam. Teve uma turma que começou a tirar um sarro. Quando ele começou a falar de salvação, de vida eterna, de juízo, eles tiraram sarro. Talvez os mais jovens, que gostam de tirar um sarro de tudo, que tem toda a força, que tem toda a saúde, que não passou nada de sufoco ainda na vida, esses daí talvez vão debochar. Esse primeiro grupo escarneceu. Talvez essa tenha sido a sua reação até hoje diante da pregação do Evangelho. Segundo grupo, talvez o pior grupo de todos, pior do que escarnecer. Outros disseram, acerca disso ouviremos outra vez, ou seja, passa amanhã, ou seja, deixa para outro dia. Tem uma história que eu já ouvi, que um dia chegaram para... Teve uma reunião no inferno. Uma reunião no inferno. Eles estavam bolando uma estratégia para destruir os seres humanos. Para tirar eles da salvação. E a um teve a ideia, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos rasgar a Bíblia. Vamos acabar com a Bíblia. Vamos fazer todo mundo não ter acesso. Aí eles não vão saber a verdade, aí eles não vão saber de nada, eles vão acabar estando no engano e tudo bem. Aí um demônio mais experiente falou assim, não, isso daí já tentaram várias vezes, toda vez que os camaradas fazem isso daí, outros vão lá na surdina, escreve lá e copia e distribui e faz, como chama? Tráfico de Bíblias, e isso não funciona e torna a Bíblia muito mais interessante, porque tudo que é proibido é mais legal, então as pessoas acabam lendo mais. Toda vez que proibiram, que mataram, parece que cresceu. Aí outro tem uma ideia, dizendo, então vamos fazer o seguinte, vamos derrubar, vamos matar os líderes. O outro aí também foi negado, o pessoal falou, não, quanto mais você mata, mais aparece. Cristão, quanto mais você mata, mais aparece. Gente fiel, quanto mais morre, quanto mais vai para a glória, Deus manda outros. Aí um mais sábio de todos falou assim, eu tive uma ideia. Não vamos proibir a Bíblia, não vamos proibir a religião, o cristianismo, não vamos fazer nada. Vamos deixar eles com a Bíblia, vamos deixar eles frequentar as suas religiões, vamos deixar eles normal, mas vamos colocar na cabeça deles o seguinte, se envolve, tudo bem, pode se envolver, mas se envolve outra hora. Talvez depois que se aposentar, quando você ficar mais velho, quando você casar, depois você tiver 3 filhos, depois que você... Deixa para depois. Porque enquanto isso, meu povo, eles falando entre eles, os demônios, enquanto aquela pessoa vai procrastinando a decisão dela, em colocar o nome dela no livro da vida, nós vamos trabalhando e fazendo de tudo para que essa pessoa morra. Para que ela morra sem encontrar a salvação. Queridos, e o terceiro grupo, são 3 grupos, né? O que debochou diante de Paulo, outros falaram assim, deixa que amanhã a gente ouve, amanhã a gente se decide, depois, quando eu ficar doente, eu busco Deus, ou quando eu ficar pobre. E teve um terceiro grupo que falou, é isso mesmo, algumas famílias, é citado Diógenes e sua esposa, nós vamos seguir você, e se agruparam a Paulo.
A minha pergunta é: qual desses 3 grupos você vai escolher ficar hoje? Naqueles que debocham? Naqueles que dizem, tudo bem, eu vou me dedicar a Deus, eu vou me dedicar, qualquer dia eu vou para Bogotá, eu vou lá, eu vou investir, eu vou investir nisso, eu vou investir em eu crescer mais ministerialmente, mas deixa para quando eu ficar mais, deixa para o outro ano, eu vou agora procurar curtir as coisas porque eu acho que é isso que é curtir a vida. Então, irmãos, vocês estão diante dessas 3 alternativas. E a terceira é aceito. Qual é a que você vai aceitar? Feche seus olhos. Eu queria chamar aqui todos aqueles, presta atenção, somente aqueles que foram tocados pela primeira vez vou fazer uma oração. Somente aquele que nunca fez uma oração de entrega a Deus vai orar comigo, vai repetir comigo, aonde você está mesmo. Você repete comigo assim, só você que nunca tomou a decisão, nunca tomou essa decisão que eu falei hoje. Diante do Deus que para você era desconhecido e hoje Ele é um Deus que é conhecido, porque você acabou de conhecer. Um Deus que fez todas as coisas, um Deus que sustenta, um Deus que te salva, que te ajuda. Repete comigo, Senhor Jesus, nessa tarde, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Entrego a minha vida ao Senhor. Peço perdão por ter sido idólatra. Peço perdão por ter me curvado diante de tantos deuses que não são o Senhor. Peço perdão por ter acreditado no engano da minha própria mente e não ter recorrido à Tua palavra, que é luz, que é sabedoria. Escreve o meu nome no livro da vida. E quando eu estiver diante do Senhor, esse livro testemunhará ao meu favor. E de hoje até esse dia, eu decido abandonar a minha vida de pecado. Toda vez que eu tiver contato com um pecado, que eu tiver conhecimento que aquilo que eu estou fazendo ou pensando é um pecado, eu declaro para o Senhor que eu vou buscar a Tua força, a Tua graça para abandoná-lo definitivamente. Porque a partir de hoje eu decido não te desagradar mais, te buscar e aprender mais sobre o Senhor. Hoje, o Deus que era desconhecido passou a ser conhecido para mim. Eu te aceito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqueles que fizeram essa oração e estão perto da pessoa que te trouxe aqui, fala para ela: eu fiz essa oração. Você que fez essa oração, avise que você fez essa oração. E você venha juntamente com essa pessoa aqui à frente, por favor, que eu vou orar por você. Se der para colocar um pianinho aí, né? A palavra de Deus diz assim: maridos, amem as suas esposas,
como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas eu não falo de homem e de mulher, eu falo de Cristo e a igreja. Interessante. Jesus, ele olha para nós como a noiva dele, como o marido olha para a noiva. Jesus olha para nós com muito amor. E eu quero dizer para todos aqueles que não conheciam tão bem Deus, que hoje tiveram uma revelação um pouco a mais de Deus, pode vir também à frente. Aqueles que hoje conheceram Deus diferente daquilo que tinham conhecido antes, vem aqui à frente. Queria que a igreja ficasse de pé totalmente. Uma coisa muito importante, igreja, é que você se disponha como uma noiva está diante do seu noivo. Diz assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade que eu tive de te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor esteja com essas pessoas que vieram aqui à frente. Cada uma tem uma história de vida. Cada um tem um drama de vida. Cada um tem um porquê. Cada uma que veio aqui, Senhor, te conhecia até um certo ponto. Hoje conheceu um pouquinho mais. E a partir de hoje eles decidiram te conhecer mais e mais e mais e mais e mais. Eu quero pedir, Pai, que você esteja ajudando cada um, arrancando qualquer tipo de obstáculo mental, cultural, religioso, para que eles possam te conhecer mais e mais e receber o teu amor. Senhor Jesus, que a tua luz esteja sobre cada vida que veio aqui à frente, e que eles possam, a partir de hoje, olhar para os caminhos e enxergar aonde que está o erro e dizer: olha, eu não quero isso mais para a minha vida, e pararem de ser escravos e dominados. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue que verteu na cabeça, do rosto, das costas, do lado, das mãos, dos pés. Declaro o derramamento desse sangue sobre a vida de cada pequenino que veio aqui à frente. E declaro, Senhor, sobre a tua igreja inteira, a busca do conhecimento do Deus verdadeiro, para que jamais caiamos no erro de adorarmos um Deus que não é o Deus da palavra de Deus. Que nós possamos adorá-lo, Senhor, como convém o Senhor ser adorado. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Elas declararam essa oração, elas fizeram essa oração. E a partir de agora, em nome de Jesus, começa, Senhor, um processo de transformação do caráter, da mente, da filosofia. Muda, Senhor, o raciocínio. Que o raciocínio de cada um que veio aqui à frente, de cada um de nós, seja um raciocínio alinhado com a verdade. E possamos, Senhor, ser felizes em te seguir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Seja bem-vindo.